Graus as pessoas desciam e se banhavam nessa piscina aqui, ou melhor, nesse tanque. Eu estou justamente no tanque de Siloé e, de acordo com o Evangelho de João, ocorreu um milagre de Jesus relacionado a um cego e esse lugar onde eu estou aqui, o tanque de Siloé. Bem, eu vou ler aqui na Bíblia o episódio que teve lugar aqui na piscina ou no tanque de Siloé. Ele está em João capítulo 9 e eu aconselho você, se tiver uma Bíblia, a acompanhar comigo. Se não, depois de assistir esse programa, você pode ler com calma na Palavra de Deus. E é emocionante para mim poder passar ou transmitir essa informação para você lendo a Bíblia, onde tudo aconteceu. O Evangelho de João capítulo 9 diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Esta indagação dos discípulos sobre quem havia pecado para que aquele homem nascesse cego diz respeito a um senso comum da época em que os filhos são responsáveis ou responsabilizados por erros dos pais. É lógico que na Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Contudo, a Bíblia também fala que o filho não pagará pela culpa do seu pai. Contudo, naquela época, havia quase uma ideia, digamos, sequencial, de que filho de peixe, peixinho é. Então, se o seu pai foi mau, você também será mau. Jesus quis acentuar que cada um de nós temos responsabilidades diante de Deus. E muitas coisas que acontecem em nossa vida não é por causa de pecados guardados, mas é para que se manifeste em nós o poder de Deus. Em outras palavras, Deus age de maneira providencial, muitas vezes de forma oculta, nos atos, nos eventos da história. Vamos continuar a leitura. O Evangelho diz: Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto ainda é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. A palavra Siloé, de fato, significa enviado em hebraico e também em aramaico. Ela tem esse nome porque na época do rei Ezequias, eles já tinham uma forma de trazer a água desde a fonte do Gihom até esse lugar aqui. Então essa piscina, na verdade, seria um reservatório de água para a cidade de Jerusalém. Nós temos aqui, eu vou mostrar para você depois, o túnel de onde a água vinha originalmente e inundava esse lugar aqui. Agora aconteceu uma coisa. Depois do cativeiro da Babilônia, mais propriamente a partir do 2º século a.C., os judeus inauguraram uma prática religiosa chamada Tevila, que é quando você mergulha o seu corpo na água para se purificar antes de fazer qualquer oferenda ou apresentar-se numa liturgia diante de Deus. Esta purificação dos judeus tinha a ver com seus ritos legais. Seria o seguinte: antes do cativeiro da Babilônia, os judeus sempre entendiam que a quebra da aliança é que traria o inimigo, a fome, a destruição. E por eles terem, de fato, quebrado a aliança, Nabucodonosor veio com os babilônios, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e a cidade querida. Na época das festas religiosas de Israel, como a Páscoa, por exemplo, a cidade de Jerusalém ficava repleta de peregrinos. A população aqui aumentava exponencialmente. E sendo assim, você precisava de muitos ambientes com água limpa para que as pessoas pudessem simbolicamente purificar-se, mergulhar nessa água e assim ir até o santuário, até o templo. E foi provavelmente numa dessas festas religiosas em que Jesus saiu lá da Galileia e veio para Jerusalém que teve o encontro, o episódio desse cego de nascença. Agora veja que interessante. Este ocorrido se deu num sábado. E no sábado, uma das várias regras que havia era não produzir barro. Eu vou explicar isso melhor e você vai entender, porque você pode estar se perguntando, mas qual o problema de fazer barro no sábado? Antes do cativeiro da Babilônia, a lei de Deus era algo que protegia o povo. A lei funcionava como uma espécie de cerca ou de muro de proteção.
Porém, depois do cativeiro da Babilônia, com esse medo que eu já mencionei, de quebrarem a lei, quebrarem o pacto e Deus acabar mandando de novo a maldição, os inimigos, o que eles fizeram? Transformaram a lei de muro de proteção a elemento a ser protegido. Em outras palavras, se antes a lei era algo que nos protegia, agora a lei se tornou algo que deve ser protegido, porque eles não queriam de maneira nenhuma quebrar a lei, nem permitir que algum dos cidadãos quebrasse a lei e todo Israel pagasse o preço. Suponhamos, portanto, que na lei está escrito que no sábado você não pode exercer trabalhos. Tudo bem, mas imagine que um homem que faça jarros de barro, no sábado cuspa no chão. Ele vai estar fazendo lodo, porque o cuspe vai bater na terra ali e vai fazer um lodo, vai fazer um barro. Aquele homem estaria, de certa forma, fazendo barro, estaria trabalhando. Então, entenderam que poderia ser uma quebra da guarda do sábado e criaram emendas adicionais, como, por exemplo, no sábado não pode cuspir no chão, não pode subir em árvore, não pode olhar em espelho. Se um objeto cai da mão direita, da mão esquerda, você só pode pegar com a mão direita e assim por diante. E Jesus, dessa forma, transgrediu o sábado. Mas atenção, Jesus não transgrediu o sábado de Deus conforme Deus ordenou no mandamento. Ele transgrediu o sábado da tradição dos judeus, aquele sábado das emendas legalistas do judaísmo. E Jesus transgrediu o sábado, naquele contexto, em dois momentos ou em duas situações. Primeiro, de ter cuspido no chão, de acordo com a quebra dos regulamentos judaicos do Shabat. E segundo, por ter curado um homem no sábado. Você percebeu como que nós podemos tirar várias lições de todo esse episódio? Muitas pessoas, às vezes, preferem mais as suas convicções do que as evidências dadas por Deus. Eu digo isso porque, na sequência, os fariseus questionaram o cego e até ameaçaram o cego porque queriam, de qualquer maneira, tirar do ambiente a prova cabal de que o Messias estava ali e curou aquele homem. Nós também podemos tirar aqui a lição que Cristo hoje deseja realizar em nossa vida, na minha e na sua, o milagre de nos fazer enxergar um pouco mais além, enxergar a vida como ela é, enxergar o plano espiritual, o grande conflito entre o bem e o mal e nos posicionarmos ao lado de Deus. Portanto, se tem uma oração que eu acho que todos nós podemos fazer, é uma oração análoga à de muitos cegos do passado. Senhor, permita que eu veja. E como eu disse, é uma emoção muito grande poder contar ou recontar essa história para você, lendo a Bíblia 2000 anos depois, no exato local onde tudo aconteceu. Bom, mas eu quero que você conheça mais o aspecto arqueológico do ambiente onde nós estamos, como ele foi encontrado e como seria também esse caminho herodiano que conduzia até o templo. Então, vamos comigo que eu tenho muito